Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Seja muito bem-vindo a mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em lei de causa e efeito, ou coisas do tipo, para toda ação existe uma reação, aqui se faz, aqui se paga. Mas se considerarmos que a vida do espírito ultrapassa a existência atual, vamos descobrir que essa lei é muito mais abrangente do que imaginamos. Obra do destino, do acaso, ou sempre resultado das nossas escolhas? Como atitudes e ações realizadas em vidas passadas repercutem em nosso presente? Como isso acontece? Mas por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Você já imaginou se realmente nós nos lembrássemos dos nossos adversários, inimigos que estão encarnados como membros da nossa família aqui na Terra? Realmente isso traria um desconforto e desestabilizaria o espírito com absoluta certeza. Então é muito importante a não lembrança. Nós no Espiritismo dizemos que é uma ótima providência divina, exatamente porque dá a oportunidade de nós realizarmos novas experiências sem esse assunto ligado com as lembranças das vidas anteriores. Então acho que essa é a beleza do Espiritismo. Ela nos traz essa visão mais sistêmica. Mas veja, quem está no exercício do seu livre-arbítrio está nesse conjunto de forças que se lhe imputam, influenciam, que lhe determinam de alguma forma um determinado quanto ou uma determinada quantidade, um determinado volume de interferência para que esse livre-arbítrio possa ser operado, mas aquele que está ali, ele escolheu o corpo, ele escolheu a família, ele escolheu a sociedade onde ele está, ele tem um padrão vibratório que sintoniza com os espíritos que ele elege. Então nós não estamos aleatoriamente sob as influências espirituais quando reencarnamos. Quando nós reencarnamos, a cor da pele, o sexo, a estrutura familiar, ela faz parte também de uma escolha pré-existencial, física, reencarnatória. E ela vai nos subordinar de uma certa forma a esta ou aquela influência de um grupo social, que vai ter um maior peso ou menor peso na minha escolha. Assim, nós não somos absolutamente livres, mas também não somos reféns só dos fatores sociais, do corpo, das influências astrais, das influências espirituais. Tudo isso interfere, mas não determina. Nós é que fazemos, a partir dessas escolhas e a partir dessas influências, nós fazemos então as nossas escolhas. A Bíblia está cheia de passagens que mostram a lei de causa e efeito. Desde a Torá, desde o livro de Moisés, até o Novo Testamento. Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E que aquilo que a gente planta, naturalmente, a gente colherá. Paulo fala nas suas cartas, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante, quando ele diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Se plantar na carne, colhe na carne. Se plantar em espírito, colhe em espírito. O caso da mulher encurvada, por exemplo, que Jesus endireitou a coluna dela. E tantos outros casos. Os leprosos. Por que eles tiveram lepra? Evidentemente que aquilo ali estava limpando a economia espiritual deles de algum débito feito. Então, em toda a Bíblia, e não só em toda a Bíblia,
Mas ao nosso redor, quando nós saímos pela rua, nós estamos vendo ali as consequências da lei de causa e efeito. Jesus também disse, com a mesma medida que medirdes, também sereis medido, mostrando que tudo que o ser humano realiza, tudo que ele faz na sua conduta, no seu cotidiano e mesmo através dos pensamentos, terá um efeito, uma ação e, em consequência, um efeito, uma reação adequada àquilo que a pessoa está realizando. Portanto, é o ser humano, na sua vivência, que está nessa dinâmica de realizar os seus feitos, que tem a causa nele mesmo. Quando uma pessoa diz que está sofrendo muito, que está passando por dificuldades, por vicissitudes na sua vida corporal, na sua vida mental e espiritual, é porque existe realmente uma causa anterior. As palavras do Cristo expressam exatamente isso, a cada um segundo as obras que realizou, ou realizou nessa atual reencarnação, ou em reencarnações precedentes. E por isso, se, por exemplo, agora o indivíduo não sabe o motivo do seu sofrimento, e às vezes pode dizer assim, sempre fui uma pessoa digna, honrada, correta nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, e por que sofro tanto assim, porque eu tenho tantas lutas na vida, ele pode até se achar injustiçado, mas é exatamente uma causa anterior, que agora está se refletindo nos dias atuais. Então a lei de causa e efeito, ela vai desaguar sempre nas escolhas que estão relacionadas às minhas vidas anteriores e as influências do cenário em que eu estou posto, ele em algum nível está intrinsecamente relacionado a um cenário anterior. E é por isso que eu tenho uma pessoa amada do meu lado, um filho que eu tenho uma aproximação, às vezes, indescritível, e um outro que eu tenho uma aversão inexplicável. E às vezes são gêmeos, que biologicamente não se justificaria, porque a herança genética está posta ali, são gêmeos univitelíneos, um a cara do outro. Um eu tenho uma afeição, o outro eu tenho uma aversão, caracterizando que são dois espíritos que vieram, vestiram-se com uma roupa muito similar, e trazem demandas diferentes para o meu livre-arbítrio. Um, eu não preciso fazer nenhuma força para amar, amo de graça. E o outro, há resistências hercúleas a serem vencidas mediante um esforço de novas escolhas positivas, rematrizando, portanto, dores que estão ali apontadas naquele relacionamento animoso. Se vivemos num mundo de provas e expiações, como a lei de causa e efeito atua sobre isso? Prova é o arbítrio do espírito. Ele escolhe uma ou mais provas para passar, para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Ele faz isso a todo instante, principalmente quando está desencarnado. A reflexão que o espírito faz. E a expiação é uma palavra católica. Ela aparece no Espiritismo porque os espíritos que trataram dessa matéria tinham origem católica, a linguagem era católica. O Espiritismo nasceu na França num momento cultural católico, então é natural que se use essa linguagem. A palavra expiação significa efeito, significa consequência. Então, causas e efeitos, provas e expiações. Na lei de causa e efeito, nós vamos entender que não existe castigo ou prêmio. Então, estudando principalmente o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós vamos entender que Deus estabeleceu leis sábias e justas que determinam consequências às nossas decisões, às nossas escolhas. Então não existe o céu ou o inferno, não existe castigo ou prêmio. O que existem são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas decisões. Na fala evangélica, a cada um segundo as suas obras. Então somos aquilo que fazemos de nós mesmos. Somos os herdeiros da nossa própria existência. Estamos retirando da vida o eco, aquilo que nos oferecemos para a vida, nesta ou em outras existências. E aquilo que fazemos hoje no presente é a semeadura do futuro. Por isso, nesse pensamento didático linear de passado, presente e futuro, a lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque o passado reflete-se no meu hoje, e o meu hoje é a construção do futuro.
essa apropriação da minha vida dá-me o sentido de que eu sou aquele que determino a minha existência. Essa capacidade de poder ser livre dentro da evolução que detenho, portanto uma liberdade relativa ao meu processo evolutivo, dá-me a experiência, o gabarito de poder me responsabilizar pela minha existência. No livro Concepção Existencial de Deus, Herculano Pires diz: ninguém julgou ser no aqui ou no além. Deus é misericórdia e amor. É o próprio ser que se julga. Inflexíveis, nos julgamos com grande inflexibilidade e falta de amor. Interessante que só nos julgamos quando amadurecemos mais. Por exemplo, grandes criminosos vivem tranquilamente. Políticos corruptos, traficantes, até que amadurecendo, vão analisar seus atos. Alguns se desequilibram de tal forma que têm que reencarnar para irem se reequilibrando. Outros fortes, como Paulo de Tarso, que era leal, que errou por ignorância, conseguem manter a coragem, a ousadia no erro e consertá-lo. No entanto, como diz o Espírito Emmanuel, nós caminhamos na vida de conformidade com aquilo que nós fizemos de nós mesmos. Logo, essa autoapropriação da nossa existência, essa autorresponsabilização por tudo que acontece conosco, nos dá um sentido de soberania na relatividade da nossa existência sobre a felicidade ou a infelicidade, a dor ou o amor. Tudo que nos acontece nos diz respeito. Nós não podemos imputar a ninguém a má estrela, a boa estrela, aquilo que nos acontece. Aquilo que detemos é o que estamos colhendo do passado recente ou do passado mais longínquo. E aquilo que vamos colher amanhã resulta da nossa semeadura do presente. E criamos no meio espírita o mito de que qualquer dificuldade é erro do passado e que estamos fechados numa gaiola, não há como escapar do passado e dos erros. Estamos rodeados por espíritos de luzes nos induzindo suavemente ao progresso. As dificuldades podem ser vencidas na nossa interexistência. Existimos na Terra e no mundo espiritual através da ligação com a espiritualidade superior. Na verdade, a lei de causa e efeito é uma lei evolutiva, é uma lei moral, que dá direito àquele que errou poder consertar o erro que cometeu e evoluir. Aquele que matou não é obrigado a morrer, não. Por exemplo, as pessoas que foram assassinos cruéis, os grandes vultos do passado, os grandes, vamos dizer assim, os Gengis Khans da vida, eles podem reencarnar numa condição que eles venham, embora tenham tirado muitas vidas, não significa que eles precisam ser mortos. Eles podem se regenerar, como diz o Evangelho de Pedro, a Epístola de Pedro. O amor cobre a multidão dos erros, que muita gente traduz como pecado. Eles podem vir agora como médicos, descobrindo vacinas, trabalhando em prol da vida, trabalhando em prol da vida física sem estimular a morte, e aí eles conseguem saldar o seu débito de morte com a produção da vida. Aí é uma lei mais racional, é uma lei moral, de lei de causa e efeito, que diz que mesmo quem matou, progride. E que, em outras palavras, nós não nos reencarnamos para sofrer, mas para progredir. Nos vemos no próximo Transição. Tchau!